Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura dessa obra que é maravilhosa, tá? É um livro, é pequenininho, mas é maravilhoso, do Tiago Albuquerque, que é um expositor, um baita pregador, é um teólogo também, tá? Ele, como eu falei, é um grande expositor, pregador assim, fenomenal. E nessa obra, Inversão de Valores, o Reino e o Câmbio Eterno, exposições no Evangelho de Lucas. Inversão de Valores, o Reino e o Câmbio Eterno, exposições no Evangelho de Lucas. Ele vai pegar aqui algumas passagens de Lucas e vai fazer exposições fantásticas. Fantásticas. Eu sempre falo aqui, gente, preguem expositivamente. Você que é pregador, pregue expositivamente. É a melhor forma de pregar. Tá? Apesar que o sermão temático, o sermão textual, ele pode também ser expositivo, né? O temático não. O temático não. Não tem como ser expositivo. Mas eu só prego expositivamente. Não consigo pregar mais. De vez em nunca eu prego um sermão temático. É raro. Só quando o tempo que me dão para pregar é pouco. 30 minutos, aí eu prego um sermão temático. Mas normalmente é expositivo. E essa obra, gente, tá? Ela tem aqui, ó, é da Schaeffer, né? Editorial, eu não conhecia essa editora, Schaeffer, aqui, ó, editorial, tá? Olha, capinha dura, capa dura. E essa obra ela foi publicada em 2022, tá? Ela foi publicada em 2022. Aqui, ó. É o Instituto Schaeffer de Teologia e Cultura, que serve a Igreja de Cristo desde 2013. Tá? Aqui está aqui, ó, Tiago Albuquerque. Aí você tem aqui, ó, o Iago Martins, que é muito conhecido, né? Tem aquele canal dele, 2D de teologia. Você tem a revisão. A edição é do Iago Martins. Aí. Vamos pegar aqui as páginas. A obra tem no total aqui, ó, 252 páginas. 252 páginas. E vamos mostrar aqui para vocês como o Tiago Albuquerque trabalha. O Evangelho de Lucas é espetacular. Quem já leu ou já estudou sobre ele sabe disso. Jesus dá muita ênfase às mulheres, aos pobres, tá? Aos desprezados. A pessoa do Espírito Santo é muito citada, inclusive Lucas é chamado o teólogo do Espírito Santo, tanto no Evangelho como em Atos. Só em Atos ele cita o Espírito Santo 59 vezes. Só em Atos. Tá? Aqui você tem. É interessante a capinha, tá vendo? Olha a capa do livro, que é capa dura. Ó. Você tem agulha. Quando Jesus fala que é mais fácil o camelo passar no fundo da agulha do que o rico entrar no céu, tá? De rico ali, ele não está condenando quem é rico, ele está condenando a avareza, tá? A avareza. É impossível alguém que ame as riquezas, tá? Que tem as riquezas, o dinheiro como seu Deus, entrar no céu. É o que ele está dizendo, tá? Assim como é impossível um camelo passar por uma agulha, assim também é impossível um amante das riquezas, um avarento, entrar nos céus. É isso que significa a palavra de Jesus. Aqui está o sumário, tá? Ele vai falar aqui, ó. Ele vai dar uma introdução maravilhosa
do Evangelho de Lucas, a origem dos evangelhos e o suposto problema sinótico, que todas as introduções ao Novo Testamento trabalha, tá? Problema sinótico. Depois os propósitos do Evangelho de Lucas e a inversão de valores. Aí vem aqui, ó, as exposições. Ele faz a exposição no capítulo 7, do 36 ao 50, o capítulo 12, dos versículos 13 a 21, e aqui ele coloca os temas, tá vendo? Os versículos, capítulo 12, do 22 ao 32, onde ele fala sobre a ansiedade, aqui ele coloca os temas, você está lendo aí os temas. Depois, Lucas, capítulo 12, do 31 ao 34, outra exposição que ele faz, tá? Depois Lucas 12, do 35 ao 48. Depois aqui, ó, Lucas 16, de 1 a 13. Depois aqui, ó, tudo que é vivo morre, que ele faz a exposição maravilhosa da parábola, né, do rico e Lázaro. Depois aqui, ó, Jesus, o caçador de ídolos, é o tema que ele coloca, Lucas 18, do 18 ao 27. Depois Lucas 19, Jesus, o atravessador de camelos, é o tema que ele coloca aqui. Depois, ó, Lucas 19, de 11 a 24, como embrulhar para perder e usar as coisas para ganhar. E por último, Deus não aceita sobejo, né? Quando muito é pouco ou quase nada. Lucas 21, de 1 a 4. Inclusive eu estou pensando em fazer uma série de exposições de Lucas, tá? Aqui no canal. Estou pensando seriamente. Depois que eu terminar a série de exposições da primeira carta de Pedro. Aqui, ó, ele começa, dá uma introdução maravilhosa sobre a origem dos evangelhos e o suposto problema sinótico. Elias, o que é o problema sinótico? Quem tem introduções ao Novo Testamento sabe que os sinóticos são 3 evangelhos: Mateus, Marcos e Lucas. E por que problema? Porque não se sabe, tá, as datas, tudo é debatido a data, as fontes, quais foram as fontes que os escritores usaram? Não se sabe. Aí tem várias teorias, tá? No meio acadêmico, a teoria mais aceita, né, entre os estudiosos é que Marcos foi escrito primeiro e Mateus e Lucas usaram Marcos como fonte. E além de Marcos, eles usaram um outro material que os eruditos chamam de fonte Q, que é a abreviação de Quelle em alemão, porque Quelle em alemão é fonte, significa a palavra fonte. Então, o que é a fonte Q, segundo os estudiosos? Tá? Ela nunca foi encontrada, nunca foi achada, é uma hipótese. Também eles chamam de Evangelho Q, que continham palavra de Jesus, parábolas, discursos, que tanto Lucas como Mateus usam para complementar o seu evangelho. Tá? Isso é um consenso na academia. E tudo isso ele vai falar aqui. Ele vai falar aqui da origem dos evangelhos e o suposto problema sinótico, né? E aqui, ó, ele vai citando as notas de rodapé, que são maravilhosas. Deixa eu ler aqui para vocês. Ó. Existem várias maneiras de explicar o surgimento dos evangelhos. Aqui está a primeira palavra em alemão, que é a crítica da forma, tá? Que explica os evangelhos como fruto. A crítica da forma é muito usada pelos liberais, tá? Que explica que os evangelhos sinóticos, né, como fruto do folclore criativo e cultural, o que significa que a maior parte do material foi inventado pela igreja. Isso é a crítica da forma. Depois você tem aqui outra palavra, que eu não vou ler, que não tem como ler, né? Que é alemão aqui, ó, que é a crítica da redação, que tenta desacreditar a confiabilidade das escrituras do Novo Testamento. Não é nada inspirado, é tudo história. E considera o papel do autor mais como um teólogo ao invés de um historiador. Tá? Desse modo, os evangelhos são frutos da reflexão dos primeiros teólogos sobre Jesus, depois de muitas edições do relatório original. Então eles falam, olha, para você pegar dados históricos ali nos evangelhos, você tem que pesquisar muito, porque tudo é teologia.
E nós não queremos saber de teologia, nós queremos saber de dados históricos. Então, não é nada inspirado, tá? O Jesus ali que eles apresentam não tem nada a ver. Eles apresentam Jesus como divino, como Deus, ele não é Deus. Enfim, os caras, eles desmontam os evangelhos, né? Isso aí são os liberais. E aqui, ó, você tem o Robert Stein, que a Vida Nova trouxe, né? Lançou o comentário dele exegético de Marcos. E Robert Stein, ele é doutor em Novo Testamento e especialista nos sinóticos, em Mateus, Marcos e Lucas. E aqui, ó, Robert Stein, nessa nota de rodapé, que o Tiago Albuquerque coloca, ó, Stein fornece um resumo das pressuposições mais básicas da crítica da forma. Primeiro, aqui os caras falam, antes de os evangelhos serem escritos, houve um período de tradição oral. O que é a tradição oral, Elias? Que aquilo que Jesus fez e ensinou era passado de boca a boca. Isso é tradição oral. Um passava para o outro e ia conservando essa tradição. Segundo, essas narrativas, editos, circularam principalmente em comunidades isoladas e autocontidas, cada uma completa em si mesma. E depois se tornaram aí, escreveram essa tradição, né? Aquilo que as pessoas falavam de boca em boca, e se tornou os evangelhos. Terceiro, o material dos evangelhos pode ser classificado de acordo com sua forma. Quarto, essas narrativas foram preservadas atendendo aos interesses práticos da comunidade cristã. Então são relatos teológicos, né? Não históricos. Quinto, e a forma original da tradição pode ser recuperada descobrindo as leis da tradição. Sexto, as testemunhas oculares não desempenharam nenhum papel significativo no processo de transmissão oral. Sétimo, os evangelistas não desempenharam nenhum papel significativo em seu registro das tradições do evangelho. Tá? Aqui são as palavras de Robert Stein, esboçando aí o que os estudiosos, né, sobre estudo, que os especialistas nos sinóticos falam, né? E aqui ele continua falando, tá, das propostas para resolver esse problema, tá? As fontes que eles usaram, tudo aqui é maravilhoso. Vai lá da fonte que eu falei para vocês, e por aí vai. O camarada é muito bom, esse Tiago Albuquerque, viu? Show de bola. Deixa eu correr porque não vai. Olha o que ele vai falar aqui, ó. David Alan Black parece propor uma solução balanceada sobre o problema sinótico, né? Entre a dependência literária e a completa independência entre os evangelhos. A hipótese do evangelho quádruplo postula que cada evangelho foi publicado em resposta a uma necessidade particular da igreja em uma situação histórica particular. Isso aqui ele tem uma certa razão. Em outras palavras, todos eles juntos têm uma mensagem comum como documentos de fé a serviço da fé. A escrita deste evangelho, esse evangelho quádruplo, parece envolver 4 fases diferentes ou pontos decisivos que fizeram com que a escrita de um novo evangelho fosse considerada necessária. Esses períodos foram, primeira fase, a fase de Jerusalém, que está em Atos capítulo 1, de 1 a 12, dos versículos 30 a 42. É dos anos 30 a 42, primeira fase. Dos anos 30 a 42 depois de Cristo. Sob a liderança de Pedro. A segunda fase de missão foi os gentios, né? Que vai de Atos 13 a 28, que foi aí dos anos 42 a 62 depois de Cristo. Que teve aí sob a liderança de Paulo. E a terceira fase é a fase romana, exigindo a ação conjunta de Pedro e Paulo, dos anos 62 a 67, tá? E o quarto é o suplemento joanino, né? Então, o primeiro evangelho, a primeira fase, né? É o evangelho de Mateus, que tem um viés totalmente judaico. O segundo evangelho é Lucas, que Lucas fala muito dos gentios.
das nações. A terceira fase é a fase romana, aí você entra no Evangelho de Marcos, tá? Marcos escreveu para os romanos. E a quarta fase é o suplemento joanino, que é o Evangelho mais universal. Tá? Muito boa essa hipótese aqui do David Alan Black, um erudito, que ele vai citando notas de rodapé o tempo todo. Aí você tem aqui, ó, os propósitos do Evangelho de Lucas e a inversão de valores. Como eu falei, Lucas é um evangelho espetacular. Deixa eu pegar aqui para vocês. Olha o que ele vai falar. No reino de Jesus, que se manifesta em sua forma presente pela igreja, as coisas não são como aparentam ser, nem como sempre foram. Os valores aferidos às coisas e às pessoas são modificados. Para ser mais preciso, eles são invertidos. Nesse reino, aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. É o reino de ponta cabeça, né? Os grandes são chamados a servir. Os líderes são chamados ao sacrifício. Os pobres são bem-aventurados, enquanto os ricos devem temer pela sua condição. Os primeiros são os últimos, e os últimos são os primeiros. Os que se apresentam com muito recebem ainda mais, enquanto dos que nada têm, mais lhes será tirado. O ganho vem pela perda, a conquista pela rendição. A vida se consegue pela morte, a coroa pela cruz. A sinfonia do rei pela inversão de valores é estridente, e talvez as notas mais agudas estejam no trato com as posses. O Evangelho de Lucas é de longe o que mais trata sobre o relacionamento dos discípulos de Jesus com os tesouros de origem injusta, dinheiro, né? Tá? Existem implicações eternas para um câmbio mal feito durante o tempo de nossa peregrinação nessa terra. O nosso uso dos recursos revela a quem servimos, se a Deus ou o dinheiro, né? O que amamos e se somos dignos de confiança para receber o que é nosso naquele dia. Tá? A inversão de valores ensinada e vivida por Jesus exige uma mudança tão radical que somente os que passam pelo buraco de uma agulha terão capacidade de entender, apreciar e viver à sua altura. Vamos pegar aqui uma exposição dele. Vamos pegar sobre a parábola do rico e o Lázaro, né? Página 167. 167. Tá aqui, ó. Não, peguei errado. Não é 167, não. Cadê? 147. 147. Aqui, ó. Tudo que é vivo morre. Tá? Nós que estamos vivos hoje, um dia iremos morrer. A morte é uma certeza. Ele começa a exposição, tá? Citando aqui Ariano Suassuna. Depois ele vai contextualizar essa parábola, tá? E essa parábola, gente, envolve dinheiro. Lucas fala muito sobre isso, tá? Então você pega o contexto do capítulo 16, tá? Jesus conta essa parábola do rico Lázaro para falar dos perigos daqueles que colocam a sua confiança no dinheiro, nos bens materiais. Veja que a posição do rico era privilegiada, fazia festas o tempo todo, tá? Mas quando morreu, a realidade mudou. Os papéis foram invertidos. Lázaro, que era um mendigo, tá? Que vivia na porta do rico, agora é consolado, tá? No seio de Abraão. E o rico, que vivia em delícias, é atormentado. Veja que as realidades mudam completamente. E aqui ele vai contextualizar a passagem, a parábola, tá? Olha o que ele vai falar aqui, ó. Jesus falou por meio da parábola
do administrador infiel que a maneira como nós lidamos com os recursos, de fato, pode ter grande influência. E alguma coisa acontece no céu à medida que nós fazemos isso. Das riquezas que são de origem iníqua, dessas riquezas aqui desta vida, que carregam junto com elas a predisposição para usurpar o lugar de Deus, que tendem ao fracasso e à deterioração. Dessas riquezas de origem iníqua. Façam amigos, usem de tal maneira que possam providenciar algo no futuro, quando elas acabarem. Vivam para a eternidade, planejem para o futuro, quando esse tipo de riqueza não existirá mais. Lembre-se de que haverá uma morte, haverá um céu e haverá um inferno. Façam amigos, usem os recursos para a glória de Deus. As pessoas não pensam na morte, né? Mas ela vai chegar. E para onde você vai? Para onde vai tua alma? O verso 14 diz que os fariseus, que eram avarentos, amantes do dinheiro, né, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Ao escutar de Jesus que o mais importante não é o que temos ou quanto temos, mas o que fazemos com isso, que o mais importante era servir a Deus e não as riquezas, os fariseus, que eram avarentos, amantes do dinheiro, vão zombar de Jesus. Esse Jesus só pode estar falando brincadeira. Dinheiro é o sangue do mundo. Sempre foi. É assim que a gente avalia o sucesso de alguém. É assim que a gente avalia o valor que a pessoa tem. É pelo tanto que ela produz. Como é que o Senhor está dizendo que isso não tem um valor real e eterno? Como o Senhor está lançando a esperança do povo para a frente? Os homens, desde aquela época, têm a tendência natural de, quando são confrontados pela verdade, transformarem aquela verdade, aquele insulto divino, em trivialidades, como se a coisa não fosse tão assim. E de maneira jocosa, eles tentam reduzir a importância daquilo que foi dito e até anular a reputação daquele que disse. O mundo vive em função do dinheiro, de dinheiro. Ele é uma das expressões mais claras da bênção de Deus sobre o seu povo. E Jesus está dizendo que não é assim. Jesus então diz no verso 15: Vocês são os que se justificam diante dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. A palavra de Jesus é dura, apesar de ser direta e honesta. Ele sabe que alguns homens, ao ouvirem isso, que o mais importante é ter recursos e riquezas no céu, vão ouvir e caçoar, zombar dele. Os valores que eles têm são daqui o amor, o tesouro, o coração deles estão aqui. Qualquer tentativa de inverter esses valores, colocando os valores do reino acima, vai ser recebida por esses homens de maneira jocosa, imoral, arrogante, zombadora. Deus, no entanto, em Cristo diz que conhece o coração deles e que o que eles tentam elevar e exaltar é abominação diante dele. Nessa tentativa de tornar gráfico esse ensino, Jesus vai contar uma outra história. E é para ela que nós caminhamos nesse momento, que é a parábola do rico e Lázaro. E aqui está a parábola, o texto, tá? Lucas 16, do 19 ao 31. E ele vai fazer a exposição, que envolve dinheiro, tá? Esse é o contexto. Em quem você coloca a sua confiança? Em Deus ou no dinheiro? Aí ele começa a exposição, os versículos 19 a 21, a vida dos dois homens, do rico e do Lázaro. Como vivia Lázaro, como vivia o rico. Ele vai descrever aqui. Tá? Depois, a morte dos dois homens. Está no versículo 22. Morre o rico e morre o pobre. Não tem para onde correr, não. Todos vão passar pela morte. Depois, nos versículos 23 a 31, você tem a eternidade dos dois homens. O rico, aquele que colocou a sua confiança no dinheiro, que viveu como se o dinheiro fosse um Deus, lá na eternidade o seu dinheiro não vai salvá-lo. Tá? Então os papéis são invertidos. E ele vai fazer a exposição fantástica aqui, o Tiago Albuquerque, falando sobre isso. E ele vai pontuar algumas coisas interessantes aqui nessa parábola. Primeiro, o inferno é real. Não é ilusão, não é mitológico, o inferno é real. Ele vai falar aqui. Depois, o inferno pegará alguns de surpresa.
Não dá para ler por causa do tempo, tá, gente? Mas é maravilhoso. Tá? É o segundo ponto, né? Terceiro ponto. No inferno não existe descanso. O rico estava sendo atormentado. Não tem descanso. Tá? É eterno. Elias, o que é eternidade? Eternidade é um dia que nunca acaba. Eternidade é um dia que nunca acaba. Então no inferno não existe descanso. Quarto, o inferno é definitivo. Não tem para onde você correr. O rico tentou voltar para avisar os seus irmãos. Não tem como. Eles têm a lei e os profetas. Se eles não ouvem Moisés e os profetas, as escrituras não vão ouvir você se você voltar dos mortos. Então não dá para sair de lá. É definitivo, é real, tá? E não tem alegria. É tormento eterno. Quinto, o inferno é decidido em vida. É aqui que nós decidimos aonde nós iremos morar, passar a eternidade. Aquilo que nós fazemos aqui, nossas ações, os nossos atos, vão definir o nosso futuro, vão definir a nossa eternidade. Ninguém é salvo depois da morte, gente, não existe. Depois da morte, segue-se ao juízo. Tá? A salvação acontece em vida. Então, ou você vai passar a eternidade com Deus, ou sem Deus. Não tem meio termo. O inferno é decidido em vida. Tanto o inferno como o céu. Né? Tá? Aqui ele cita aquele famoso hino, né, que canta, eu sou da Assembleia de Deus, né? Sempre nós cantamos esse hino quando vai fazer um apelo para os pecadores virem a Cristo. Ao findar o labor dessa vida, quando a morte ao teu lado... Isso não é a pura verdade. Ao teu lado chegar, que destino de ter a tua alma. Qual será no futuro o teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida, eles já não te satisfarão. Eu fico até arrepiado. Porque o negócio é sério, gente. O que há de ser, tá? Daqueles que vão para o inferno. Tormento. Tá? Tormento. Tem uma música do Oséias de Paula, Viva com Deus. Viva com Deus. Ouça essa música, põe aqui no YouTube que você vai escutar. Onde ele fala assim, ó. A dor é a mesma em cada mortal, é o início do hino. A dor é a mesma em cada mortal, o medo da morte no dia final, como há de ser, como há de ser o dia do adeus, da vida de quem, ou na vida de quem não vive com Deus, anda com Deus. Um hino maravilhoso, tá? Do Oséias de Paula. E aqui eu termino esse review, tá? Uma obra maravilhosa. Se vocês gostaram dessa obra, Inversão de Valores, O Reino e o Câmbio Eterno, exposições no Evangelho de Lucas, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz a todos mais uma vez. Deus em Cristo vos abençoe. Até as próximas indicações.